apesar do avanço de acordos comerciais entre os blocos econômicos mundiais, ainda não há consenso entre os países sobre as questões ambientais e normas comuns para que se chegue a uma meta global de redução da emissão de gases de efeito estufa. A coluna desta semana do professor de Economia e Direito da FGV, Daniel Vargas, analisa justamente essas divergências. Vamos ver. Nos últimos anos, o debate ambiental brasileiro produziu um conjunto de inovações. Uma delas, a aprovação de um sistema brasileiro de comércio de emissões, o mercado brasileiro de carbono, inspirado em grande medida no projeto europeu. Outra, o estabelecimento de metas nacionais de corte de emissões para cumprir com o Acordo de Paris, imensamente ambicioso e genérico, cobrindo todos os setores e todas as áreas da economia, todos os gases, para que o país consiga ser o grande líder na redução de emissões globais. Essas normas foram acompanhadas de debates, de negociações, mas todos eles amparados em uma ideia muito direta. O mundo precisa caminhar de mãos dadas, com base em uma meta global, em padrões globais, para assegurar a estabilidade do clima e, a partir daí, a sustentabilidade da economia em todas as nações. O que aconteceu nos últimos anos, no entanto, passo a passo, foi que essa base pressuposta do diálogo global e das normas que foram aprovadas no Brasil nos últimos anos, ele modificou a sua forma de organização. O que parecia ser um consenso se fragmentou em um conjunto de polos de influência e de negociação. O Acordo de Paris parece vigente na forma, mas na prática vai dando espaço, vai dando margem a um conjunto de iniciativas nacionais ou regionais, cujo objetivo é dobrar a rota comercial do mundo aos seus critérios e às suas intenções. De quem? De cada país, de cada bloco de poder, de cada zona de influência. E é nesse contexto que nós agora assistimos a um novo debate sobre os rumos da Agenda Verde. Nós temos, de um lado, os Estados Unidos, que, por um lado, saem do Acordo de Paris e, ao mesmo tempo, forçam as negociações internais para que os seus critérios ambientais sejam adotados por outras nações. Foi isso que explicou, por exemplo, as tensões entre os Estados Unidos e a Europa com o recuo europeu em exigir de empresas americanas cumprir com os mesmos critérios de transparência no setor financeiro, estabelecido pela Europa para suas empresas. Foi isso também que orientou a Europa a fixar o CBAM, essa norma que tributa na fronteira a importação de bens, com base nos parâmetros de emissão definidos na indústria europeia. E é isso também que estimula a União Europeia e o Mercosul a fixar um conjunto de critérios comuns sobre o que seriam as obrigações de sustentabilidade de parte a parte. Tudo indicando que o que parecia ser um objetivo comum com base em critérios globais passa a ser o produto de uma negociação, a partir de decisão em um país ou a partir de diálogos e de trocas entre distintas nações. E nesse ambiente, um ambiente em que os clubes de carbono, os clubes verdes vão se formando, a dinâmica comercial ganha novos contornos e a agenda ambiental dentro dela novos objetivos. Ela deixa de ser vista como algo pressuposto, como um dado que agora precisa ser respeitado e implementado dentro de casa. Passa a ser vista como mais uma das variáveis de um grande processo de negociação entre duas nações bilateral ou entre dois blocos regional, como vem acontecendo entre o Reino Unido e a Europa em relação aos critérios verdes do CBAM, como vem acontecendo na relação entre a Europa e países da Ásia, como também cada vez mais tende a acontecer nas relações econômico-comerciais com a África, com o Oriente Médio e, por que não dizer, com o Brasil. Isso não significa que o verde deixa de existir como um propósito ou como um objeto das relações econômicas internacionais, mas significa que ele passa a ter uma nova função. Agora, ele é parte de um objeto geopolítico negociado em conjunto, em que se olha, por um lado, para as perspectivas ambientais, mas sem perder de vista os grandes interesses e prioridades estratégicas de cada nação. A partir daqui, a pergunta que o Brasil primeiro deveria se fazer é o que as normas que nós aprovamos nos últimos anos significam para nós olhando para esse novo futuro.
Não basta mais achar que agora os critérios estão dados, que a ciência está posta e o que nós precisamos fazer é apenas copiar do escaninho europeu a regra que será válida aqui no Brasil. Precisaremos reabrir dentro de casa um processo de compreensão e, a partir daí, de negociação de quais serão os parâmetros e critérios sobre o que é sustentável na relação econômico, comercial e geopolítica brasileira com o mundo. O mais provável é que a nossa regra do mercado de carbono se torne mais e não menos relevante. Que os parâmetros de metas brasileiras para cumprir com acordos internacionais se tornem mais e não menos relevantes. Porque a partir de agora, deixam de ser um privilégio de meia dúzia de ONGs bem organizadas junto com o departamento ministerial e passam a ser um elemento-chave das relações de Estado, das negociações diplomáticas e econômicas brasileiras com as diversas nações do planeta.